keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live semanal, mais uma quarta-feira tecnológica. Vão-me dizendo aí no chat se me estão a ouvir, se está tudo ok. Continuamos no nosso Excel base, ok? Portanto, semana passada já tivemos uma live de introdução ao Excel, falei ali de umas coisinhas muito básicas. Hoje vamos continuar, ok? A live de hoje é muito importante e na próxima sexta-feira, espero que toda a gente já se tenha inscrito, as pessoas que querem aprender Excel do início, ok? Claro que todas as outras são bem-vindas, mas a live vai ser mesmo dedicada para essas pessoas, nível base. Está aqui a passar agora aqui em rodapé o link para inscrição. Já somos perto de 300 pessoas, mais ou menos. Isto foi uma coisa que foi anunciada agora muito em cima da hora. Portanto, estou satisfeita com as inscrições. E essa live vai ser na próxima sexta-feira. Portanto, quem está aqui de novo, porque há pessoas novas que estão a entrar na lista, sejam muito bem-vindos. Esta live acontece todas as quartas, independentemente do que é que esteja a acontecer aqui à volta, todas as quartas-feiras, às 21h07, eu estou aqui para dar uma dica. Excel, Word, PowerPoint, Power BI, Power Pivot, tudo aquilo que eu ensino, eu trago. Há alturas em que falo mais de Excel, há alturas que falo mais, se calhar, de PowerPoint, vai depender. Agora, como vou ter esta live na próxima sexta-feira, e estamos agora nestas 2 semanas só dedicar às pessoas que querem aprender Excel de base e não querem passar mais do que o nível base chega, porque muitas pessoas podem se sentir assoberbadas quando vamos para um curso de, como eu tenho, 9 módulos, 12 módulos, com mais 3 cursos e depois a seguir, e depois não tenho necessidade de aprender tanto porque não vou evoluir na minha vida profissional que preciso, só quero mesmo a base, só quero fazer o meu dia-a-dia, só quero fazer as coisas simples. Então é para essas pessoas que eu estou a falar agora durante esta semana e a próxima, ok? Então hoje eu vou falar sobre referências, vou só falar sobre referências, é uma coisa extremamente importante. Vou tentar simplificar ao máximo a minha explicação sobre referências de células. Na sexta-feira, para as pessoas que já estão inscritas, até já receberam um manual que vai servir de suporte àquilo que eu vou dar. Vamos dar ambiente de trabalho do Excel, vamos falar sobre as funções base do dia-a-dia, vamos falar sobre conclusão automática, vamos falar um bocadinho sobre tabelas, vou trazer um bocadinho da base toda, vou resumir ali alguns pontos naquela horita, portanto vou tentar trazer o máximo que eu consiga, ok? Próxima semana, próxima quarta-feira, portanto 2 a 8, vamos continuar na base e vou falar sobre gráficos, ok? Porque gráficos também fazem parte do base do Excel. Para mim, o base do Excel são os primeiros 4 módulos do Simplificando Excel, onde eu passo ali por todas as bases todas e passo por algumas coisas que eu acho que são importantes no dia-a-dia. Portanto, é isso que eu vou tentar trazer agora nas próximas 2 semanas, ok? Antes de mais, e podem-me dar os parabéns já, não faço anos, mas este projeto, e eu percebi-me isso agora durante o jantar com a minha família, este projeto faz, neste preciso momento, nesta altura, que foi em novembro, 3 anos que eu estou aqui praticamente todas as semanas a dar dicas. Claro que de início a vergonha era muita, então as coisas não eram em direto, eram gravadas. Então a Susana aparecia com uma dica e engraçado, eu até mandei agora para a Rita. Lá a Rita, ela está aqui a ouvir. Até mandei agora para a Rita, assim, olha este tesourinho. Se forem à minha página de Facebook, ao Susana Pinto, Formação Online, que foi a primeira página, aos vídeos e andarem tudo cá para baixo, andem tudo cá para baixo. O canal do YouTube não tem vídeos tão antigos. Tudo cá para baixo vão ver os meus primeiros vídeos. Bem, e está... Eu fartei-me de rir aqui sozinha, estava até a rir antes de entrar, porque acho que é ver a evolução que eu tive, não só de falar, ou à vontade de falar aqui com vocês, e os próprios conteúdos, a minha própria evolução enquanto formadora nestes 3 anos, nesta área do online, foi realmente um grande trabalho da minha parte, e não só, das pessoas que me ajudam. A Rita veio um bocadinho mais tarde, mas não foi muito mais tarde do início. E este projeto faz 3 anos que eu estou aqui todas as semanas a dar dicas. Depois comecei a fazer os lançamentos dos cursos, então 3 anos, eu estou super orgulhosa, portanto eu estou muito contente, porque realmente
tem sido um percurso muito. Não é difícil, tem sido trabalhoso. Vá, tem sido trabalhoso, mas tem sido muito reconfortante porque a comunidade vai crescendo e vocês estão aqui comigo todas as semanas, a grande parte das pessoas, e para ver o que é que eu vou trazer de novo e aprender sempre qualquer coisa. Isso para mim é muito importante. Portanto, obrigada eu. Obrigada eu por vocês estarem aqui. E vou continuar antes que eu comece aqui a chorar. Bem, então vamos lá. Vamos lá passar à nossa aula de hoje. Estou a ver aqui alguns alunos meus, portanto, vocês, turma 7 que começou agora, amanhã vou corrigir os vossos trabalhos, já estou a receber trabalhos, estou a juntar, que é para depois responder tudo de seguida. Vocês vão dar isto, ok? Obviamente vocês vão dar isto, módulo 2, 3, módulo 3, vocês vão dar isto que eu vou falar aqui, mas, obviamente, são todos bem-vindos e vamos então já ouvir, assim quando chegarem lá, a Sónia Maior, quando chegarem lá, já vão estar com isto mais presente, ok? Então, bora lá. Vou partilhar aqui o meu ecrã. E se vocês tiverem uma pessoa no vosso trabalho, no vosso dia-a-dia, que não perceba nada de Excel, tragam-no para sexta-feira. Sexta-feira vamos ter uma aula mais estruturada, ok? Hoje vai ser assim uma coisa mais pequenita, porque é o que eu faço às quartas-feiras. Eu trago um tópico e desenvolvo um tópico. Na sexta-feira, eu dá com a quarta. Na sexta-feira, sim, vamos ter uma aula de 1 hora, ok? Tem um manual, já vos mandei um manual, quem está inscrito tem um manual. Tem um ficheiro para praticar, se quiserem tentar fazer ao mesmo tempo que eu. Aquilo é super simples, conseguirem com 2 ecrãs vão conseguir acompanhar de certeza, ok? Se tiverem alguém, tragam para a live. O objetivo, se eu conseguisse ter ali 100 pessoas, eu já ficava contente naquela live de sexta-feira, ok? Muito obrigada, então façam essa divulgação que eu fico grata. Muito grata. Obrigada, que me estão a dar os parabéns. Obrigada. Então vamos lá. Referências de células. O que é esta coisa, Susana? Já estás a complicar. Não, vamos lá aqui com calma pensar o que é que são referências de células. Quando nós estamos a trabalhar no Excel, as células são, isto ainda não é um Excel, mas aqui o desenho mostra, as células são estes quadradinhos, não é? Todos estes quadradinhos é uma célula. Como é que eu me referencio a uma determinada célula? Não é o Manal, nem o Francisco, nem o António. Não é? Elas têm nomes. Então, quando eu quero me referenciar a uma determinada célula, eu uso o seu nome. Daí se chamar esta parte se chamar referências de células. Porquê? Porque existem 3 tipos de referências de células. Referências relativas, referências absolutas, estas duas são as mais utilizadas, que é o que eu vou falar hoje. Também vou falar na outra, mas estas duas são as mais utilizadas. E referências mistas. As mistas não são tão utilizadas, mas convém saber como é que elas funcionam, porque as mistas usam-se mais quando eu quero andar a movimentar coisas de um lado para o outro de uma só vez, ok? O mais importante mesmo é saber o que são referências relativas e o que são referências absolutas, ok? Obrigada, Luz, por estar aqui, não tem nada que agradecer. Portanto, quando eu quero me referenciar a uma célula, não chamo o nome Manuel Joaquina João, eu chamo sempre a sua referência, o seu nome, ok? Tenho 3 formas de o fazer. Posso o chamar como uma referência relativa, posso o chamar pela sua referência absoluta ou posso chamar pela sua referência mista, ok? Até aqui, tudo ok, certo? Digam-me nos comentários se até aqui está a fazer sentido. Referências de células é a forma como eu referencio, como eu chamo uma célula. E essa referência é feita pelo seu nome, mas o seu nome pode estar mascarado da forma relativa, da forma absoluta ou da forma mista, ok? Aqui nesta imagem, este B45 que se vê aqui é uma forma relativa. B45, A22, A34, whatever, é referência relativa. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que a sua posição muda consoante o arrastar do rato. Eu vou exemplificar isto tudo com um exemplo. Vai fazer tudo sentido quando eu agora começar a mostrar como é que se faz. Portanto, se eu referenciar-me a uma determinada célula, portanto, eu estou aqui, agora quero me referenciar a A1. Ok, tu és a A1. E quando eu arrasto, aula passada eu dei a alça de preenchimento, super importante. Portanto, quem não viu a live da semana passada, está no canal do YouTube, vão lá às lives, aos vídeos em direto e procuram uma da semana passada, que foi
três coisas simples do Excel que temos que saber. Uma delas foi a alça de preenchimento. Então, quando eu estou numa determinada célula, eu digo, agora quero referenciar-me àquela. E depois aquela eu arrasto, portanto, se aquela for o A1, se eu arrastar, de A1 passa para A2, da A2 passa para A3, da A3 passa para A4 e por aí fora. Portanto, a sua referência vai mudando consoante a sua posição, consoante a sua coluna e a sua linha. Ok? Então vamos lá ver um exemplo prático em relação a isto. Eu tenho aqui uma tabela, eu posso dar aqui um bocadinho mais de zoom. Tenho aqui uma tabela, não, tenho aqui uma lista de dados, onde eu tenho aqui uma coluna com os alunos, número de alunos, data de nascimento e o tipo de aulas. Pronto, vamos imaginar que isto é uma escola e temos então aqui esta amostra de dados. E o que eu quero aqui fazer é, à frente da Fátima, colocar o seu número de aluno. Não vamos entrar aqui em funções de pesquisa e referência, cara, como se faria, ok? Não vamos complicar. Isto é nível 0, nível base. Então, aqui no número de aluno, o que eu quero é que apareça aqui à frente o número de aluno. E o número de aluno está aqui. Para simplificar isto, eu coloquei logo por ordem os alunos consoante estão aqui. Portanto, a Fátima, o Luís, a Dina e o Luís outra vez, ok? Portanto, estes 4 alunos mantêm aqui a mesma ordem. O que eu quero só é que apareça este valor aqui à frente. Então, o que é que eu vou fazer? Na célula número de aluno, para iniciar um cálculo, quem não sabe fica a saber que começamos um cálculo por duas formas. Ou sinal de igual ou sinal de mais. Ok? Nas versões mais recentes do Excel, eu posso começar um cálculo pelo sinal de mais. Tá? Eu vou começar pelo sinal de igual, que eu sou uma menina de tradições. Então, sinal de igual, e eu agora vou dizer, ok, eu quero que sejas a célula, ora, Fátima Carvalho, M6. Se eu clicar aqui à frente do número da Fátima Carvalho, ok, ele vai-me aparecer a referência àquela célula. Portanto, eu acabei de dizer, esta célula refere-se a esta. Então, igual, se eu clicar aqui em cima, ele dá-me logo o seu endereço, M6. Repare que este M6 está na sua forma relativa. Portanto, o nome que ele colocou aqui está na sua forma relativa. Porquê? Eu agora dou aqui um Enter, ele vai buscar o que está aqui nesta célula, portanto, confere, e se eu agora, nesta direção desta seta, se eu for aqui ao canto inferior direito e arrastar, ok, com a minha alça de preenchimento, o que eu estou a fazer é, eu estou a copiar a fórmula que eu tenho lá, ou o conteúdo que eu tenho lá, para baixo, ok? E agora, se repararmos aqui, o M6 deixou de ser M6, na linha seguinte passou a ser M7. E aqui o M7 passou a ser M8 e aqui o M8 passou a ser M9. Porquê? Porque eu referenciei-me a uma célula, ok? Disse, tu és aquela. Referenciei aquela célula e depois arrastei e como ele está na sua posição relativa, ao arrastar para a linha de baixo, a célula mudou na sua linha. Se eu arrastasse para o lado, a célula mudava na sua coluna. Se eu agora carregasse aqui, pronto, isto agora vai-me dar valores errados, mas se eu carregar aqui, já tenho o N6. Porquê? Porque ele foi aqui e como eu arrastei para a direita, logo foi-me buscar o que estava aqui à direita. Ok? Então, o que é que nós podemos ter dentro de uma célula? Podemos ter texto direto, podemos ter números ou podemos ter fórmulas ou funções, que é o que eu estou a fazer agora. Este igual a N6, eu estou a colocar aqui uma fórmula. Estou a dizer, olha, tu és igual àquela célula. E agora, arrastei por aí abaixo e eu quero que ele tenha este comportamento. Eu, efetivamente, quero que, ao arrastar para baixo, ele me vá buscar os dados que estão aqui em baixo. Portanto, o movimento que eu faço para copiar a célula tem que coincidir com o movimento onde eu tenho os meus dados. Foi claro? Digam lá isto nos comentários se perceberam que são referências relativas. Referências relativas é o nome que cada célula tem, que quando usado numa função ou numa fórmula, eu posso usá-las em forma relativa, que é o que eu fiz agora, está bem? Portanto, eu podia fazer isto de outra forma, mas não quero, porque efetivamente, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele vá-me buscar os dados que estão aqui em baixo. Então, tudo isto acompanha, ok? Isto são referências relativas, tá? Digam lá se entenderam o que é referências relativas. Nós vamos trabalhar com isto na aula de sexta-feira também. Mas agora, eu gostava que as pessoas viessem antes de sexta aqui, porque agora já ficam com uma ideia, porque eu depois não posso, como é tanta coisa que eu quero trazer, não quero depois
estar a focar muito só num ponto. E este ponto é importante. Isto vai-vos acompanhar para a vossa jornada do Excel, seja nível base, intermédio ou avançado. Toda a gente trabalha com fórmulas. As fórmulas contêm referências a células. Quando é que nós fazemos uma referência à célula? Quando eu quero ir buscar o conteúdo daquela célula. Quando eu quero ir buscar o conteúdo daquela célula e pôr numa fórmula ou numa função, eu tenho que ir buscar pelo seu nome. O conteúdo da célula, eu não vou buscar o que está dentro da célula, eu vou buscar o seu nome, eu vou buscar a referência àquela célula. Para quê? Para depois a minha fórmula atualizar automaticamente. Porque repare, se eu agora chegar aqui à Fátima Carvalho e escrever aqui outra coisa qualquer, quando eu der um Enter, o que é que vai acontecer? Esta célula atualizou automaticamente. Porquê? Porque eu disse que tu fazes referência àquela célula lá em cima e não usei o conteúdo dela, tá? Portanto, nunca se utiliza, quando estou a trabalhar com Excel, nunca se utiliza conteúdo constante. Utiliza sempre referências a células. Porquê? Quando o conteúdo, as células mudam, os cálculos acompanham automaticamente, tá? Sim? Pronto. Então, e a terceira referência é quando bloqueias só a linha ou coluna. Exatamente. Já lá vou. Referências mistas. Referências mistas é quando se bloqueia só a linha ou a coluna. Mas agora vou lá. Então, aqui nas referências relativas não temos qualquer tipo de bloqueio. Como percebemos, a gente referencia, arrasta e no movimento em que eu estou a arrastar pelas linhas, as minhas referências acompanham na linha, se for para baixo, ou acompanham na coluna, se for para o lado. Ok? Quando nós vamos aqui às referências absolutas, as nossas células, os nomes das nossas células, aparecem aqui estes cifrões. Estes cifrões, memorizem assim. Quando tenho um cifrão na referência da célula, eu tenho um cadeado. Por isso é que eu pus aqui o cadeado aqui ao pé. Isto é um cadeado. Então, isto significa que se eu tiver um cadeado, já perceberam que as referências das células é coluna, linha. F2, coluna F, linha 2. A interseção destas duas dá uma célula F2, ok? Então, quando eu tenho $F, $2, eu estou a trancar aquela célula. Como tenho ali os dólares na coluna e depois tenho o dólar na linha, $F, dólar na coluna, $2, dólar na linha. Significa que eu estou a trancar quer a coluna, quer a linha. E aquela célula, sempre que for referenciada daquela forma, com os cadeados, ela nunca sai daquele sítio. Aquela célula referencia aquela com os cadeados, por muito que eu arraste, vai sempre buscar aquela que está fixada, não muda, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço este quadro? Luz, não sei o que é que se está a referir. Não sei se é este quadro, bonitinho, isto é uma imagem. Isto é só uma imagem, não é o quadro de Excel mesmo. Isto é só uma imagem, com montagens aqui feitas, ok? Este quadro aqui, se é isso que se refere, vamos fazer isto na aula de sexta-feira. Portanto, introduzir dados, ok? Isto aqui é só introduzir dados. Introduzir dados, mas eu na aula de sexta-feira vou falar nisso, está bem? Vamos aqui às referências agora absolutas, que é o tal cadeado, o tal dólar, ok? Então, vamos imaginar aqui esta situação. Eu tenho um intervalo de dados, isto não é uma tabela, mas vou-lhe chamar tabela. Eu tenho aqui esta tabela e eu quero saber qual é a idade, e tenho aqui aluno, número de aluno e data de nascimento. E eu quero saber e o semestre da escola começa no dia 1/10/2024. Então, eu quero saber que idade tem cada aluno quando a escola começar. Eu tenho a idade de nascimento, tenho a data de nascimento, tenho a data do início do semestre. Então, que idade é que ele tem? Não vamos agora aqui validar se ele já fez anos ou não. Que idade é que ele tem naquele ano, ok? Que o semestre inicia. Então, o que é que nós tínhamos que fazer aqui? Sinal de igual, para começarmos então o nosso cálculo. E o que eu tinha que fazer era subtrair a data do início do trimestre, que é esta célula que está aqui, D12. Sempre que eu me referencio a uma célula, por defeito, é sempre na sua forma relativa. O Excel nunca põe lá os cifrões sem eu ir lá pôr, ok? Portanto, sempre que eu clico numa célula, ele assume sempre a forma relativa. Eu é que, já sou esperta nisto, já assisti à live da Susana, eu é que sei se deixo na relativa ou não. Vamos ver agora este caso. Então, no data do início do semestre, então digo, é esta data, menos, sinal de menos, subtração, menos o quê? A sua data
de nascimento, certo? Aí eu vou dar aqui um bocadinho de zoom, peço desculpa, não me lembrei. Vamos lá outra vez. Então, o que eu vou fazer aqui é igual a data do início do semestre menos a data de nascimento. Se eu der agora aqui um Enter, aparece-me este número enorme, ok? Isto acontece porque sempre que eu faço cálculos entre datas, foi o que eu fiz uma subtração entre duas células que continham uma data, o valor que me é retornado é o valor em dias, ok? Isto não são anos, isto são dias. Então, vamos à nossa fórmula outra vez. O que eu tenho que fazer agora é dividir por 365, ok? Portanto, eu tenho os meus dias totais, 8.000 e tal dias. Quantos anos é que são 8.000 e tal dias? Se eu dividir o número de dias por 365, que é o que cada ano tem, eu vou ter o número de anos, certo? Pronto, então se eu vou dividir 365, ok? Se eu fizer agora aqui um Enter, dividir por 365, dei aqui um Enter e agora dei-me aqui um erro e já vi porquê. 365, eu não posso dar aqui um Enter ainda, porquê? Prioridades da matemática, ok? Quando nós estamos a fazer um cálculo, isto agora voltamos aqui um bocadinho à escola, a subtração e a soma não têm prioridade entre a multiplicação e a divisão. O que é que aconteceu aqui quando eu dei um Enter? Ele primeiro dividiu este por 365 e depois é que me subtraiu. Não é isso que eu quero. Eu quero que, ok, primeiro fazes a sua subtração e depois é que se faz a divisão, ok? E agora sim, 22 anos e qualquer coisa. Nem traço agora as casas decimais. Se eu agora arrastar, vamos só ver a fórmula mais uma vez. O que é que eu tenho aqui? Data de início do semestre menos a data de nascimento a dividir por 365 dias, que me vai dar o total de dias entre as duas datas convertido em anos. Só que, como eu quero que primeiro ele subtrai e depois é que divida, a subtração ficou entre parênteses curvos, tá? E é assim que eu digo ao Excel. Excel não ignora as prioridades, que são as normais da matemática, e primeiro faz uma subtração e só depois faz a divisão, ok? É assim que eu digo ao Excel. Aquilo que eu quero que ele faça primeiro, põe entre parênteses curvos, ok? E agora dou um Enter. Se eu agora usar a alça de preenchimento, como fiz ainda há bocado, tenho aqui um problema. Porquê? Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Se eu clicar aqui em baixo, vamos aqui a este cálculo do menos 80. O que é que ele fez? Como eu usei as referências relativas, como fiz ainda há bocado, ao arrastar o meu total, ou seja, ao copiar a minha fórmula pelas células abaixo, todas as referências que a fórmula contém também andam para baixo. Ou seja, o D14, que era suposto ter sido o D12, que era onde tinha aqui a minha data, também andou para baixo. Claro que andou, porque eu deixei no seu nome relativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui é deixar esta célula que não pode sair do sítio de maneira nenhuma, porque vai ser sempre a mesma, eu tenho que deixar no seu nome absoluto. Eu tenho que pôr cadeados. Eu tenho que pôr o dólar, exatamente, como alguém já disse, tá? Eu não tranquei logo, Miguel, que era mesmo para chegarmos aqui, tá? Portanto, o que eu quero que... Vamos ver a conta. A conta era esta célula menos a data, a dividir por 365. Esta célula tem que estar fixa na conta, mas a data não. A data de nascimento não. Então, a célula que contém a referência que não pode ser alterada vai ser trancada agora, mas a célula que contém a data de nascimento, que eu quero que efetivamente ande para baixo, porque tem aqui várias linhas, essa eu deixo na sua fórmula relativa. Ok? Então, eu vou aqui ao primeiro cálculo, venho aqui ao F12 e há aqui um atalho, já pus aí no vosso ecrã também, está aí um atalho que é a tecla F4. Quando eu me coloco, carrego duas vezes para editar a fórmula, quando eu coloco em cima do D12, ponho só aqui o cursor em cima, o cursor vai para lá para o meio, só tenho que carregar uma vez na tecla F4. O vosso teclado tem teclas funcionais, são essas teclas funcionais, os Fs, que vão do F1 ao F12, seja portátil, seja PC, todos têm essas teclas, e uma delas é o F4, são teclas funcionais, que são teclas de função, consoante o programa onde nós estejamos, ela tem um determinado comportamento, ok? Aqui no Excel, o F4 serve para fazer isto mesmo, para me colocar lá os dólares.
Eu podia ir, punha lá o cursor atrás do D, carregava no Shift, tecla 4 e fazia $1 e depois andava para o lado. Estão a ver o tempo que eu perdia, não há necessidade. Tecla F4, se eu agora fosse carregando, ele passa-me pelos 3 tipos de nomes: relativas, absolutas e mistas. Repare, se eu continuar a carregar, passo para uma mista, que é o que eu vou mostrar a seguir, passo outra vez para uma mista e volto à referência relativa, ok? Porque as mistas podem ser de 2 formas, mas eu já lá vou. Então, estamos na nossa referência relativa, que não tem os cadeados. Vou-lhe pôr os cadeados carregando uma única vez na tecla F4. Quando eu dou aqui um Enter, o resultado não se alterou na primeira célula, mas eu agora zuca para abaixo e agora sim, já tenho os meus anos de forma correta. Eu agora só tinha que tirar aqui as casas decimais, não vou necessitar agora mexer nisso, ok? Vamos carregar aqui numa fórmula qualquer aqui em baixo só para ver se está a fazer bem. Cá está. D12, cá está, D12 menos N9. Está certo, ok? Portanto, D12, outra vez, menos N10. Portanto, isto é crucial. Se nós precisarmos de fazer cálculos entre células diferentes e eu precisar de arrastar, se eu fizer isto uma a uma, não tenho que me preocupar com isto. Se eu podia fazer este cálculo 1 a 1, chegava aqui igual, esta menos esta, igual, esta menos esta, igual, esta menos esta, mas isso não se trabalha assim. Não, 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 isso é antes da Susana, ok? Não, isso não se trabalha assim. Fazemos uma única vez, pensamos logo como é que a fórmula pode ficar para que eu possa arrastar, porque eu já sei que vou ter que arrastar, eu deixo logo preparada para isso. Olha, aquela não pode sair dali, tranco já aquela, mas as outras é para arrastar, ok? Eu tenho que ter cuidado com isto. Eu vejo alunos meus, e não só, quando começam, os meus alunos, quando começam, logo faz aqui um bocado de confusão, os chifrões, o que é que eu vou trancar? É uma questão de pensar. Esta não sai, tranca. Esta sai, é para mexer, não tranca, ok? Pronto, isto são as referências absolutas, com o cadeado. Vocês agora não se esquecem. $10 está trancado, ok? As referências, até agora, digam-me só isso está tudo ok. Está tudo ok. Até agora aqui, pronto, a malta que já percebe é que mais participa. Malta que está a usar, não tenham medo de participar no chat, ok? Não tenham mesmo receio de colocar perguntas. Se houver alguma questão que não estejam a perceber. Vamos agora para a última. Esta às vezes é aqui um bocadinho... tem que se raciocinar um bocado o que é que se vai trancar. Porque é assim, há situações em que eu posso querer trancar ou a linha ou a coluna. Depende do movimento que eu vou fazer. Eu tenho agora aqui um exemplo e vocês vão já perceber. Quando eu tenho aqui uma referência mista, que é o caso desta, por exemplo, eu posso ter a linha trancada, que é o tal cadeado atrás do número, tranca-me só a linha, ou seja, se eu arrastasse este A1 para baixo, o que é que ia acontecer? A linha ficava trancada, mas a coluna mexia. Para baixo não, neste caso para o lado. Se eu arrastasse para o lado, eu ia estar sempre na coluna 1 e ele ia-me deixar movimentar para a B, para a C, para a D, por aí fora. Se eu invertesse, por acaso não pus aqui nenhum exemplo do invertido, que é o dólar atrás da coluna e nada atrás da linha, a coluna tranca, a linha mexe. Ok? Vamos ver agora isto com um exemplo, que nada melhor que um exemplo. Vamos imaginar a mesma história das notas. Mas agora aqui, tenho aqui as notas em que cada aluno teve em cada teste e tenho a nota final, que é uma média dos dois. Não vamos entrar na média agora, não interessa. E a nota máxima de cada um será esta, 20, 20, 20. Eu quero aqui calcular a percentagem que o aluno teve em relação ao total. Ou seja, aqui a Débora no teste 1 teve 12. 12 em relação ao 20, quanto é de percentagem? Ok? 8 em relação ao 20, quanto é que é de percentagem? E por aí fora. Ok? Então eu quero calcular o peso, estava-me a faltar a palavra, o peso que esta nota neste teste teve em relação ao total. Ok? Então, qual era o cálculo? Vou dar aqui um bocadinho de zoom. Qual era o cálculo que eu fazia aqui? Eu fazia, vamos já, menos zoom, assim. O que é que eu fazia aqui? Igual, ok? Dividíamos o teste 1, eu estou na Débora, ok? Dividíamos o teste 1, é o 4 a dividir por o total. Se eu fizer isto, vai-me dar aqui um valor decimal. Se eu converter em percentagem, veja a percentagem, certo? Então, se eu der aqui um Enter,
60%. Susana, já apareceu 60%. Já apareceu porque eu já tenho isto formatado para percentagens. Não vamos entrar aí agora em detalhes, tá? Sempre que eu divido o número mais pequeno por um maior, não é? Estou a dividir um número mais pequeno, um número mais pequeno por um maior, vai-me dar um número decimal. Nunca dá mais do que 1, porque eu estou a dividir um mais pequeno por um maior, não é? Estou, num mais pequeno, estou a pôr mais partes lá dentro, certo? Então, o que nós fizemos aqui foi dividir o teste pelo total, deu-me 60%. Ok. E eu agora posso chegar aqui, zuca por aí abaixo. Digam lá aí nos comentários. Se eu agora arrastar, eu estou a trabalhar nas minhas referências relativas. Agora vou esperar que vocês me deem a resposta. Eu quero arrastar isto por aí abaixo. Eu posso arrastar da forma como está. Portanto, o L4 vai passar ao L5, que é da Isabel. O L5 vai passar ao L6, que é o da Fátima. Portanto, em termos de nomes, isto está tudo na mesma ordem. Eu posso arrastar isto? Digam-me aí nos comentários se posso. Estou a referenciar células fora daqui, na sua referência, no seu modo relativo, ok? Neste exemplo, eu quero dividir a nota que está aqui, nesta tabela, por este valor. Todas as notas, vai dar raia, todas as notas vão ser divididas por este valor, ok? Então, se todas as notas vão ser divididas por este valor, eu vou ter que trancar este valor. Até aqui tudo certo, né? Já me estão a dar a resposta. Não, exatamente, vai dar raia, né? Se eu fizer isto agora, sem fazer nenhuma alteração, asneira. Asneira porquê? Porque já está aqui, está a dividir o 15 por este valor que está aqui. Não, então muito bem. Então o que eu tinha que fazer aqui era trancar o C13, F4, né? Trancar C13, muito bem. E agora está bem. Ok. Então e agora assim, Zuka, eu posso fazer isto? Pois é. Pois é. Epá, Susana, se calhar até pode. Isso não deu aí uns números estranhos, se calhar até está certo. Se agora nós não tivéssemos despertos para isto, se calhar, entregávamos isto assim. Mas será que isto estava bem? Vamos lá ver aqui uma destas fórmulas aqui. Ora, está-me a dividir a Fátima Carvalho no teste 2, está certo, mas está-me a dividir por esta. E aqui, vamos ver aqui. Está-me a dividir a Débora Costa no teste 2, mas está-me a dividir pelo teste 1. É assim, como os testes têm a mesma avaliação, não se nota a diferença, mas se não tivesse, isto já estava mal. Se eu agora, até vou inventar, agora vou pôr aqui 15. Estão a ver que eu mudei aqui o teste 2 e isto continua as mesmas ponderações. Não dá. Não dá. Eu, ao fazer isto, ao arrastar esta célula por aí abaixo, o cálculo enquadra-se neste movimento, mas não se enquadra no movimento para o lado. Então, vamos voltar, vou apagar isto, vamos voltar ao primeiro cálculo. Se eu quero que depois eu arraste para o lado, o que é que eu tenho que fixar aqui? Eu vou querer arrastar isto para o lado, ok? E vou querer que seja dividido pelo D13 e não pelo pelo C13. Eu aqui, todas as notas vão ser divididas pelo D13 e não pelo C13. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui no meu C13, na minha primeira fórmula? O que é que eu tenho que fazer aqui para que eu depois possa andar para o lado? O que é que eu tenho que trancar? Vou ter que usar uma referência mista. Portanto, as referências mistas usam-se quando a gente quer fazer assim um movimento tipo para baixo e para o lado. De uma só vez. Ok? Normalmente é assim que se utiliza as mistas. Então eu tenho que pensar muito bem. Ok, se eu vou querer andar para o lado, porque a célula trancada está na C3, exatamente. Se eu vou querer andar para o lado, eu quero que ele desloque o quê? A linha ou a coluna? O que é que eu quero que ele desloque para o lado? Se eu vou andar para o lado, o que é que vai alterar? É as linhas ou as colunas? Vai alterar as colunas. Exatamente. Então eu tenho que trancar a outra parte da referência, que é a linha. Exatamente. Portanto, eu vou ter que trancar a linha, ok? E vou ter que deixar a coluna liberta, sem cadeado, que é para ele poder, quando eu andasse para o lado, ele acompanha o movimento, ok? Então aqui vou carregar no F4 e vou deixar assim. Só a linha trancada, ok?
e deixo a coluna liberta. E então agora, aqui não tem qualquer efeito, mas agora zuca para o lado. Ok? Agora vamos ver aqui. M6 a dividir por D13. Está certo. M8, está certo, a dividir por D13. Está certo. E agora aqui. Neste caso, N6 a dividir por E13. Está certo. Então, quando é que nós usamos referências mistas? Quando eu preciso de trancar uma coluna e deixo a linha andar, a linha para baixo, ou preciso trancar a linha e deixo a coluna andar. Mas aqui já não é tão usado, lá está. Aqui muitas pessoas se fizessem este movimento, zuca para baixo, zuca para o lado e não fossem confirmar, já estava tudo mal, ok? Mas muitas pessoas aqui o que fazem é outra vez a forma para cada coluna e depois andam para baixo, está tudo bem. Trancavam esta célula na forma absoluta e andavam por aí baixo, está tudo bem, ok? Mas às vezes a gente pode ser um bocadinho mais proativos, mais produtivos e vamos estar aqui a perder este tempo todo. Eu estudo logo a coisa na primeira forma. Primeira vez, a primeira fórmula todas que eu faço. Ok, eu já sei que tenho que andar para baixo e para o lado. Então, se tenho que andar para baixo, vou já construir a forma de forma a que eu consiga andar para baixo. E depois, antes de dar um Enter, vou pensar, eu posso arrastar isto para o lado? Qual vai ser o comportamento das referências das minhas células quando eu andar isto para o lado? Que eu já sei que na sua referência relativa, elas mexem logo. Linha ou coluna vai logo atrás. Na referência absoluta, tranca, não vai. E na mista, eu posso pensar, olha, se eu vou andar para o lado, as colunas têm que têm que estar libertas, não podem ter o cadeado, mas as linhas têm que ser fixas, porque assim eu sei que ela não sai dali. Por isso é que assim eu acabei por fixar estas duas células, fixando só a linha. Eu fixei aquela célula só pela linha e não pela coluna. Portanto, é outra forma de eu fixar uma célula, só pela linha e não pela coluna ou vice-versa. Ok? Pronto. Isto é uma coisa, especialmente estas mistas, que nem toda a gente sabe utilizar. Então, espero que este exemplo tenha ficado claro, ok, para vocês. Experimentem isto, façam uma simples tabela como eu tenho aqui, ponham uns valores às e brinquem com isto. Andem para frente, para trás, andem para o lado e vejam o comportamento delas. É muito fácil, depois de nós darmos um Enter, carregando numa função duas vezes, ele até assinala as cores. A primeira cor, M5, está azul. Ele até assinala a célula azul para eu me identificar bem quais são as células que estão a entrar dentro daquela fórmula, ok? E depois tem esta a vermelho e vejo logo se está bem. Se eu ver aqui duas ou três que estão bem, está tudo bem, ok? Exatamente. Primeiro temos que pensar no que é móvel, exatamente, e colocar o cardinal no sítio certo. É isso mesmo. Ok, este é móvel, coloca o cadeado, o cardinal, o dólar, façam caso, colocam o dólar na outra, ok? A linha é móvel, tranca a coluna. A linha é fixa, tranca a linha. Sim, isto também me faz aqui um bocado de confusão, às vezes também tenho que pensar duas vezes. Portanto, o que é móvel, tranca a outra parte, é fácil. Põe o cadeado na outra parte, e a outra parte é o quê? Ou é a coluna ou é a linha, tá? As referências de células fazem-se por colunas ou linhas. Neste sistema de coordenadas, porque existe outro sistema de coordenadas que não é assim, que não funciona assim, o L1C1, ok? É ao contrário, mas pronto, isso é lá mais à frente, não interessa. Bem, não interessa. Este é o sistema de coordenadas que 99% das pessoas utilizam. Coluna, linha, ok? E eu tenho que saber muito bem quando referencio as células, se quero fazê-lo em forma relativa, absoluta ou mista, ok? Perceberam? Foi útil? Digam-me nos comentários. Alguém aqui ouviu isto pela primeira vez? Digam só aí nos comentários. Isto mesmo as pessoas mais avançadas, porque às vezes a gente no dia a dia já faz tudo e dinâmicas e tudo e mais, e às vezes estas coisas simples passam ao lado. E é importante nós sabermos como é que o Excel raciocina em termos de trancar colunas e linhas, tá? Portanto, digam-me aí nos comentários se isto foi novo, ok? Eu já usava, claro. É assim, para as pessoas que já trabalham com Excel, têm mesmo que usar isto. Não, isto é doido estar a fazer as coisas manualmente, não faz sentido. É importante é perceber quando é que nós trancamos, quando é que nós pomos os cadeados e quando é que nós não pomos cadeado. Está bem? Agora já sabem. Cadeado, dólar. Dólar tranca.
Dólar, dólar, tranca a célula toda, porque estou a trancar a coluna e a linha. Dólar na coluna, tranca só a coluna, deixa a linha liberta. Dólar na linha, tranca a linha e deixa a coluna liberta. Ok? Pronto, pessoas aqui que não tinham ouvido ainda. É isto que eu gosto. É isto que eu gosto. Ainda bem, fico feliz. E não tenham vergonha de dizer, porque há muitas pessoas que não sabem isto, não sabem trabalhar no Excel. E é por isso que eu existo. Eu e a Rita. Eu para dar as aulas e ela para fazer aí as coisas todas por trás de mim. Bem, então, obrigada. Obrigada, Miguel, pelas palavras. Miguel é um fixe. Obrigada. Pratiquem, tal e qual como ele está a dizer. Pratiquem porque isto agora pode ter parecido muito simples e eu percebi isto tudo e amanhã vão fazer e pensam aqui um bocadinho. Portanto, o Excel é uma ferramenta que até que as coisas se liguem todas, até que os pontos se unam todos, para algumas pessoas pode levar mais algum tempo. E então isto não é uma coisa que às vezes entra logo, está bem? Não se sintam, não sejam demasiado exigentes com vocês próprios quando não trabalham com esta ferramenta. E esta ferramenta na sua complexidade pode ser bastante complexa, por isso é que a gente tem que começar pelas bases e vamos evoluindo progressivamente e vamos juntando os pontos todos progressivamente, ok? Então, próxima sexta-feira, quero-vos todos aqui e mais alguém, ok? Tragam amigos, sexta-feira às 21h, houve um erro, Rita, este foi meu, houve um erro no e-mail que saiu de confirmação da live. A live dizia que era dia 20 às 21 horas. Portanto, Rita, também me enganei. Porque a Rita também se enganou aí em algumas, em algumas coisas, em alguns posts. Trocávamos aqui a hora com o dia, porque é dia 22 às 21 horas. Então, pronto. É dia 22, sexta-feira, às 21, ok? Eu vou estar aqui no canal do YouTube, dar uma aula muito básica mesmo, muito simples, muito básica. Andamos aqui nisto. Ainda vou mais atrás, ainda vou ver a base em todo o ambiente de trabalho, ok? E depois vou dar a possibilidade, vou já levantar o véu, vou dar a possibilidade das pessoas que quiserem entrarem num curso de iniciação ao Excel, ok? Semana do Impacto acabou na semana passada, há 2 semanas atrás, já não sei, a turma já começou, 2 semanas. Esta turma vai ter o curso todo de Excel, vai aprender o BA básico todo, vai avançar e vai avançar mais um bocadinho. Nós vamos ficar só pelo iniciante, porque há muitas pessoas que precisam só das bases, não tem a necessidade de fazer 9 módulos, 12 módulos e mais o diabo 4. Chega à base. Então é isso que nós vamos vos oferecer na próxima sexta-feira. No final da live eu vou mostrar como é que vocês podem entrar para um curso meu de iniciantes, ok? Que só dava esta oportunidade quando entrassem para o Simplificando Excel. Nós agora fizemos aqui coisa um bocadinho diferente. A Rita já pôs aí o link da live. Inscrevam-se. Quem estiver inscrito recebe um manual, que já tem lá umas coisitas, ficam sempre com isto escrito, e o ficheiro para praticar, e depois vão ter a possibilidade de ser meus alunos no nível iniciante de Excel, ok? Está combinado? Obviamente, para os meus alunos que cá estão, isto não é para vocês, não é? Vocês já têm acesso a isto tudo, não é para vocês. Bem, beijinho muito grande, adorei fazer esta live, eu adoro as lives de iniciação. Próxima quarta-feira, não sei se já disse, próxima quarta-feira vou cá estar ainda nesta parte das lives, do Excel básico, vamos falar de gráficos. Rita, já temos tema para quarta, é gráficos. Não me perguntes ainda o quê, que ainda vou pensar, mas é gráficos, já? Portanto, a próxima vamos falar de gráficos, está bem? Porque é, mesmo no meu nível iniciante de Excel, eu dou gráficos, os mais básicos, que é importante nós sabemos fazer um gráfico. O Excel é muito visual e nós com um gráfico temos logo respostas diferentes do que assim em formato tabular, que não é assim tão fácil de interpretar, ok? Beijinho grande, tenho uma excelente semana. Não, até sexta, isto é quando eu me despaço nas quartas-feiras. Até sexta, ok? Tenho uma excelente quinta-feira e vejo todos sexta-feira, ok? Às 21 horas, tá? Combinado? Temos? De acordo? Vá. Beijinho grande, tchau, tchau, obrigada. Até sexta. Beijinho, obrigada, obrigada. Obrigada a todos, obrigada, obrigada.